É ficar de olho na notícia em tempo real. Acesse newsrondônia.com. Está no ar, programa Pensando Porto Velho, com Bruno Eduardo e Jefferson de Brito. Comentários, São Bento, Paraíba. Inscrições para a chamada escolar iniciam nesta segunda-feira. Chuva na capital deixa a Avenida Guaporé, com Raimundo Cantuária, totalmente alagada. Esse é o nosso Pensando Porto Velho, que está entrando no ar agora. (14h04). Hoje, dia 18 de novembro de 2019. Eu sou Bruno Eduardo, ao meu lado Jefferson de Brito. Boa tarde, Jefferson. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Cleane, a nossa convidada. Boa tarde, Jefferson. Boa tarde, Bruno. E você já pode participar conosco pelo nosso site www.newsrondônia.com. Você que também está nos acompanhando pela fanpage do jornal eletrônico News Rondônia, já mande também a sua mensagem para nós. E também você que está nos acompanhando nesse momento pela TV Cultura, canal 25, mande a sua mensagem pelo WhatsApp, tá certo? 981245248. Bom, como o Jefferson falou, estamos recebendo aqui hoje a Anne Cleane. Ela é presidente do Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente. Essa semana, na verdade, inclusive eu quero mandar um parabéns para todos os conselheiros tutelares, que hoje é o dia do conselheiro tutelar, e essa semana a nossa capital vai ser de movimentações, porque domingo tem a grande eleição para eleger os novos conselheiros tutelares que vão ter um mandato de 4 anos, correto? 4 anos. E a Anne Cleane vai tirar algumas dúvidas sobre essa eleição aqui no decorrer do programa. Você já pode mandar a sua mensagem para nós. E depois da Anne Cleane vamos ter a Paulina, na verdade a Gari, da Prefeitura do município de Porto Velho, que sofreu aqui na capital um preconceito, e nós vamos entrevistá-la aqui ao vivo, vamos conversar com ela. E a Anne Cleane é psicóloga, até no final do programa ela pode comentar sobre a questão do preconceito que infelizmente hoje no nosso país, não é só na nossa capital, em todo o país, o preconceito ainda é muito grande. E ela vai falar um pouquinho o que ela sentiu naquele momento, só porque é uma gari e ela anda arrumada, né? Quando sai de casa, ela se maqueia para fazer o seu serviço. E ela foi, infelizmente, uma pessoa que eu não quero nem conhecer essa pessoa, não quero nem vê-la na minha frente. Infelizmente, acabou agindo com preconceito e ela vai conversar conosco aqui. Anne Cleane, seja bem-vinda ao nosso programa. Vamos falar desse grande tema que é sobre as eleições do Conselheiro Tutelar e entre outros temas que as pessoas também vão participar pela nossa página nas redes sociais. Seja bem-vindo ao nosso programa. Bruno, agradeço por mim e em nome de todos os conselheiros que estão aí nesse pleito. Nós estamos hoje com cerca de, em média, de 90 candidatos que estarão segunda-feira não. A partir da segunda que vem, nós já saberemos quem serão nossos novos conselheiros tutelares. No domingo vai ter essa eleição. Quero parabenizar o Jefferson, quero parabenizar você, Bruno, porque é importante informação, utilidades públicas, levar para a população aquilo que eles precisam, e nós sabemos o quanto que a população, cada vez que passa, elas ficam carentes de informação. Parabéns pela iniciativa, pelo projeto do programa. A gente agradece, né, Cleane? Cleane, assim, vamos falar um pouquinho do Conselho Tutelar? Vamos falar primeiro do Conselho Municipal. Quais são as funções, essas atribuições do teu Conselho, e você está lá presidente há quanto tempo hoje? Nós entramos no mandato interino em maio, quando anteriormente era as cadeiras, elas são compostas por pessoas da sociedade civil. São as instituições. Eu estou lá quanto CRP, que é o Conselho Regional de Psicologia. Quem faz parte? Conselho, quem mais? Nós temos várias instituições, tanto da sociedade civil quanto da governamental. Certo. As secretarias, todas as secretarias têm uma cadeira que representa nesse conselho, e nós temos também várias instituições, como o Conselho de Psicologia, o Conselho de Serviço Social, o Instituto Laura Vicunha, a Jocum, o Instituto Calel. Com certeza me fugiu alguma instituição, porque nós somos um colegiado.
E aí, essa sociedade civil organizada, a Arquidiocese também, trabalha para fiscalizar e deliberar correspondente a políticas da infância. Políticas da infância. Tanto orçamento quanto leis que serão aprovadas para a infância precisam passar tem que passar pelo conselho. Acontece de às vezes nós vermos no Diário Oficial uma lei que foi publicada e não passaram por lá, acontece. Mas aí nós tomamos as providências a respeito. Certo. Porque é um conselho deliberativo que lá na Constituição, pela Constituição Cidadã ter sido construída pela sociedade civil também, entenderam-se a importância numa democracia que a sociedade civil, que aqueles que estão na ponta, aqueles que estão trabalhando direto com as pessoas possam estar somando com política pública. Então foi criado esses conselhos deliberativos. Perfeito. E o da criança e adolescente, ele sempre vai dialogar governo com sociedade civil para tentar fazer com que a política da infância em Porto Velho aconteça de uma maneira mais democrática, com uma visão melhor da realidade da nossa infância. Porque na verdade, para quem às vezes está lá recolhendo uma criança na rua e dando apoio, fica muito mais fácil perceber do que aquela criança realmente precisa do que um político que está dentro do seu gabinete e nunca viveu uma situação como essa, né? Exatamente. E aí muitas vezes entra a importância desse olhar, porque a Jocum, nós estamos agora com creio que posso citar, né, a questão do problema que teve dos ônibus escolares, certo, das crianças dos distritos. E o Conselho da Criança e do Adolescente está empenhado em também fiscalizar e tentar resolver essa situação, que ela é bem maior do que se imagina. E a Jocum, ela, por ser uma instituição que está no Baixo Madeira, por ser uma instituição que está nos distritos, que atende essas crianças, o olhar deles, dessa instituição, para com a dificuldade e o quanto que o direito de estudar sendo violado, o efeito cascata que está trazendo para aquela comunidade, ninguém mais teria além deles que estão lá. Então, quando eles trazem isso junto para as comissões, quando eles trazem isso junto para a promotoria, você consegue ter uma empatia a mais, porque aí você sabe exatamente do que está acontecendo. Eu queria te fazer uma pergunta, Anne, novamente sobre o transporte escolar, mas antes eu quero chamar um recadinho do nosso amigo Bruno Miranda, lá da Clínica Odontológica Moderna, Clion. Olá amigos, tudo bem? Hoje eu vou conversar com vocês mais um pouquinho sobre rejuvenescimento facial. E hoje a dica vai ser sobre a diferença entre a toxina botulínica e o ácido hialurônico, tá? A toxina botulínica, ela vai fazer o quê? Ela vai paralisar a minha musculatura, fazendo com que eu não tenha ruga. E o ácido hialurônico, preencher a minha ruga resistente. E a diferença de um com o outro, a respeito de duração, é a seguinte. A toxina botulínica, ela vai durar em média 4 meses. E o ácido hialurônico, para preenchimento, dura até 1 ano e meio. Ficou com vontade de fazer um rejuvenescimento facial, ficou com alguma dúvida? Procura a gente aqui na Clion. Um abraço para toda a equipe lá da Clínica Odontológica Moderna, Clion, ao nosso amigo também Bruno Miranda, tá bom? Bom, antes de fazer a pergunta para a Anne aqui, eu vou servir uma água para ela, da Lindágua, a nossa água de maior pH da região norte, porque eu sei que a pergunta que eu vou fazer para ela vai ser um pouco quente, né? Quando eu falo em transporte escolar aqui da capital, as coisas tremem aqui no programa. É o seguinte, o que eu observei? Possa ser que o que eu esteja falando aqui não seja algo concreto. Você ficou a par que algumas comunidades vieram, tem 2 semanas aqui para o município, né? Ficaram acampadas lá na Câmara de Vereadores. E alguma live que eu fiz aqui do News Rondônia, eu até fiz o questionamento seguinte, eu senti falta de alguns conselheiros tutelares lá presentes. Por quê? O número de crianças que estavam lá, ainda mais fora da sala de aula, era muito grande. E eu senti falta de um conselheiro ali. Né, eu cheguei a não ouvir reclamações do tipo, o conselheiro tutelar vem cobrar se a gente não levar para a escola, mas não está aqui. Pois isso eu ouvi lá na Câmara. Então eu senti falta, não sei como é que está a questão de vocês acompanhando essa situação, e queria emendar uma segunda pergunta. A questão das venezuelanas que estão nos sinais aqui da nossa capital, com as crianças também, que são muitas crianças que estão, e muita venezuelana, desculpa, quase travou. E eu queria saber o seguinte, como é que vocês estão trabalhando em cima disso? Como é que está a SEMASP, a Secretaria de Assistência Social e Família? Como é que vocês estão hoje
nessa situação, como é que vocês estão trabalhando em conjunto para tentar resolver esse grande problema aqui da capital, nesses dois pontos que nós colocamos aqui. Pode tomar água. E vai saliva. Então, a questão dos conselheiros tutelares, todos os conselhos, eu posso dizer que o conselho que é responsável, o quarto conselho que é responsável por essa região, entrou fez toda uma pesquisa, fez toda uma averiguação, fez o levantamento, entrou com representação junto ao CMDCA. O colegiado do Conselho Tutelar, eles estão trabalhando e eles estão cobrando essa situação bem antes disso vir para a mídia, bem antes porque é os bastidores. Eles notificarem o CEMED, eles notificarem o MP, também já foi notificado, eles notificarem o CMDCA. Entre eles, porque o Conselho Tutelar ele cobra as medidas. Eles identificam a situação, eles avaliam, identificam a situação e cobram para o poder público que tome suas medidas. Então, ao mesmo tempo que o Conselheiro Tutelar está cobrando os pais, eles também estão cobrando o poder público. E todos esses protocolos, todos esses processos são de poder público, inclusive o CMDCA tem esses processos. Esses conselheiros tutelares já tem algum tempo, alguns anos inclusive, vai fazer 2 anos isso, que eles estão buscando de que essas crianças sejam atendidas. Mas nós sabemos que chegou numa esfera que nós chamamos todos os representantes desse processo. A SML, nós chamamos a CEMED, a própria Defensoria Pública e a própria Procuradoria do município. E realmente ouve-se falar muito e pouco se entende exatamente onde que esse processo se perdeu. Esse processo se perdeu. E isso todos nós sabemos. E a correção desse processo está sendo muito complicada, porque nós não estamos vendo efetividade. Então, os conselheiros tutelares, a instituição tem que ser, o colegiado tem que ser notificado para pedir um representante para estar lá. Não tem como todos os conselheiros tutelares deixarem a agenda de serviço que eles têm para aquele dia, que eles têm audiência para acompanhar, eles têm criança. Mas era uma questão bastante sensível, mas só uma pergunta, são quantos conselheiros hoje na cidade? Nós temos, cada conselho é responsável por jurisdições diferentes. Certo. Então, o conselho que é responsável por aquela jurisdição, existe 5 conselheiros. Acho que mas assim, um podia ter ido acompanhado, né? Que estiveram na Câmara, não sentaram na cadeira. Mas eles, com certeza, além de estar acompanhando, eles estavam junto. Mas a audiência pública foi chamada, de uma certa maneira, com uma certa urgência. E não foi convidado para mobilização dos próprios conselheiros. Porque na primeira mobilização que teve, o próprio colegiado estava junto. Só que aí a maioria deles estão, agora já é novembro, já fecharam todo o calendário que eles tinham. E eu creio que, e aí eu posso me informar, mas tinha conselheiro tutelar, porque nós recebemos fotos no grupo sobre a movimentação que estava acontecendo lá, inclusive indígenas. Só não se manifestaram oficialmente na tribuna, né? Porque eles não foram convidados, como eu falei, para eles estarem numa tribuna, eles precisam de um ofício para eles poderem sentar na tribuna. Certo. Anny, e essa questão dos venezuelanos, como é que tá a questão com crianças, como é que tá funcionando essa questão do trabalho de vocês com a CEMASF? Semana passada, a terça-feira, a CEMASF convidou o CMDCA, dentre outros órgãos, para fazer o fluxo. O que é o fluxo? Para se criar um cronograma de como vai ser, desde do primeiro contato até o último contato. A CEMASF convidou o CMDCA para essa discussão, para montar um fluxo. Nós sabemos que o nosso orçamento desse ano, ele veio do ano passado. Certo. Vocês devem ter sido informados que ano passado a Câmara dos Vereadores tiraram 3 milhões do orçamento do serviço social em si, da Secretaria Social. A Câmara tirou? Tirou do orçamento. E aí nós, quando vai comparar com outras pastas, e você vê uma pasta como essa de Seguridade Social, perdendo 3 milhões, e nós passamos o ano inteiro cobrando referente a isso, a LOA foi fechada, vamos ver. E o que eu acompanho de perto,
A Mas Semasp... vocês podem conseguir talvez emenda? Ou será que é uma coisa Emendas que não dá voto? parlamentares. Como é que funciona isso aí? Então, eu como sociedade civil, CRP, eu não posso falar pelo secretário da Semasp, como que ele faz a gestão da pasta. secretaria dele, da pasta dele. Eu posso te dizer como fiscalizadora de orçamento, que foi para nós, foi uma grande derrota sair esse dinheiro da pasta da Seguridade Social. Então, fechando o orçamento do ano passado e vindo para esse ano, já vi com menos dinheiro do que já tinha as demandas que aumentaram, e ainda veio a demanda espontânea, que foi a dos venezuelanos. Existe, eu vi mesmo, a Arquidiocese, a Semasp e a CEMED fazendo parcerias para conseguir roupa, para conseguir colchão, para conseguir lugares para acolher, porque as próprias casas de acolhimento de Porto Velho já não tem mais o suporte. Não existem ações federais? Porque é um problema transnacional, né? Como é que fica a questão da federação? Porque os estados do norte ficam sobrecarregados com a situação, principalmente em Roraima, também né? tem a questão do próprio estado, nosso estado, o governo do estado de Rondônia está se organizando, porque o próprio governo do estado de Rondônia já foi provocado, porque os documentos dessas pessoas é o governo do estado que é responsável. Muitos deles também é o federal que é responsável. Mas como o município está mais próximo, nós vemos as pessoas cobrando o município, porque é o mais perto. Sim. Mas se você olhar e vocês analisarem por dentro, a estrutura ela está frágil. O sistema para acolher essas pessoas não está acontecendo na de verdade, uma não há uma maneira espera, geral. né? Então, uma situação assim, completamente nova e inesperada. Nova e inesperada. A própria Semasp já fez, tá fazendo as tendas sociais que estão cadastrando, estão buscando. E uma coisa que nós percebemos, os próprios conselheiros perceberam. Algumas dessas mulheres que estão nas ruas com essas crianças, inclusive eu vou passar o número do plantão social para quem quiser ligar para o plantão social, muito importante, que faz esse serviço de abordagem, mas essas crianças estão com seus pais, eles não têm que estar no sinal. Certo. Mas entre obrigar essa adulta a tirar essa criança do sinal e realmente poder fazer isso, existe, não tem como chamar a polícia e falar assim, prende essa mãe porque ela está com essa criança. Maus-trato, sendo que ela está numa situação de vulnerabilidade social, exatamente. Né? Então, nós, quanto sociedade civil, que é a sociedade civil? A sociedade civil organizada já está mobilizando várias situações para também tentar. Hoje nós temos a Caritas brasileira, que tem um programa que trouxe 120 venezuelanos e cuida dessas famílias, inclusive levando para o mercado de trabalho. A Semasp está fazendo nas tendas e já foi verificado situações de mulheres que estavam na rua no sinal, estava sendo atendida pela Caritas brasileira, atendida pela Semasp e atendida pelo... Porque é diferente de uma situação de vulnerabilidade social de um brasileiro. Por exemplo, o brasileiro, às vezes ele tem lá por questão de segurança alimentar dentro de casa, está faltando comida, mas tem um teto, tem um parente, tem uma ajuda, e essas pessoas que estão vindo de outro país, elas não têm ajuda nenhuma, elas não têm um lar, elas não têm capacidade, elas não conhecem a língua, elas não podem entrar efetivamente no mercado de trabalho. Então a vulnerabilidade dessas famílias é plena, uma questão absurda. Assim que... E aí, quanto psicóloga, e eu conto presidente da Comissão de Direitos Humanos também do CRP, é uma questão que nós estamos começando a discutir, porque nós vemos também, como eu falei, algumas dessas pessoas, elas já têm um atendimento, mas elas não querem ficar no albergue junto com outras pessoas. E aí, uma coisa que eu percebo, e aí já é a minha opinião profissional, uma certa espécie de estresse pós-traumático. Eu vi um comentário seu. Então, estatisticamente, há uma enormidade aí na questão do estresse pós-traumático. Eu vejo que muitos deles têm... não tem uma casa, como você falou, eles não têm uma rede de apoio. Mas poderia estar dormindo no albergue, poderia estar em um local, tem a própria Caritas que está atendendo, tem a cesta básica. Mas o medo dessas pessoas de ficarem sem a comida, de não terem mais nada, e mesmo eles oferecendo isso, não confiar e ir lá pedir, porque antes desses venezuelanos chegarem aqui, o que eles passaram até chegar aqui, eles não tinham acesso, mulheres não tinham acesso a absorvente, eles não tinham acesso a pasta de dente, eles não tinham acesso a coisas básicas de sobrevivência lá. E aí, eles precisaram pedir, nós vimos que teve situação de pais trocando adolescentes para que os outros filhos sobrevivessem por comida e coisas do gênero. Então, eles passaram por essa questão tão forte, tão impactante, que por mais que no serviço de assistência tenha psicólogo, a gente sabe que não tem concurso público há anos, é quase uma década não tem concurso público para psicólogo na cidade. Ainda fui surpreendida hoje no Diário Oficial, não sei se vocês viram, que os nossos vereadores... fizeram uma lei dizendo que agora abriram inscrição para psicólogos
voluntários nas escolas do município. Certo. Quer dizer, na verdade, a senhora vê como uma total desvalorização do profissional. Do próprio profissional. Anny, sabe o que eu vejo? Torço que não aconteça como aconteceu, na verdade, na novela Transporte Escolar. O Estado empurra para a Prefeitura E a Prefeitura empurra para o Estado. Eu torço que não fique essa novela, porque quem perde com isso são as crianças que estão fora da sala de aula. E quando você fala essas questões aí, que vereador propôs isso, propôs aquilo, infelizmente, eu vejo que tem alguns vereadores que são da base do prefeito e vem a proposta do prefeito, né, no caso do executivo, e os vereadores, pelo que eu estou vendo, só vai lá e volta. Porque o próprio prefeito falou aqui nessa mesa, no programa do Caldeira, que ele estava arrependido de ter mandado a proposta da reestruturação da prefeitura, reestruturação das secretarias. E ele iria acabar desmembrando algumas secretarias, porque ele achou que, como ele veio do privado, né, não veio do público, ele veio do privado, ele achava que ele fazia no privado, ele conseguiria fazer no público. Então, infelizmente, tem algumas coisas que eleição ano que vem não dá mais para resolver. E quem perde com isso é eu, é você, é o Jefferson, todo mundo está nos acompanhando. Só que a questão só para complementar, a questão do acolhimento desses venezuelanos e dessas crianças, ela é responsabilidade do município. Certo. Bom, o Jefferson tem um recadinho aí pra gente lá da Seven. Da Seven Publicidade Digital. Manda lá pra gente, Fabiano. Bom, a Seven, como todo mundo sabe, faz a nossa publicidade digital aqui no Pensando Porto Velho, e a gente tem tido um resultado sensacional nas redes sociais, engajamento, né, orgânico, nada, a gente não faz nada patrocinado, é tudo realmente cuidado com muito carinho pelo Neves lá da Seven. E na verdade ele está lá com preços especiais de Black Friday, já que está todo mundo nesse movimento Black Friday, né, mas é exatamente para que, no caso, Facebook, Instagram e WhatsApp, né? Ele faz aí a divulgação da tua marca, ele consegue a questão de seguidores, consegue estar mostrando o seu material e você consegue estar atingindo o seu público-alvo, né? A gente sabe que a rede no caso das redes sociais, você tem uma métrica exata, você pode escolher exatamente quem você quer atingir, então realmente é um trabalho que funciona muito bem, a gente está muito satisfeito e a gente indica o trabalho da Seven Publicidade Digital. Um grande abraço ao nosso amigo Neves, está lá Black Friday, redes sociais, não deixa de entrar em contato, 993650674 com o nosso amigo Neves. É isso aí, um abraço pro Neves aí, que está nos acompanhando com toda a sua equipe. Já tem participações aqui, ó. Tem candidatos também a conselheiro tutelar que está mandando mensagem aqui, tá? O Luiz Coelho, bom programa, Bruno Eduardo. Um forte abraço, Luiz. João Manuel da Silva, programa top. Parabéns, Bruno. Já é um sucesso, amigo. Forte abraço aí pro nosso amigo João Manuel. Obrigado, mandar um abraço também pro Everson Augusto, tá falando o seguinte, professora Clay. Esse é um anjinho, são meus anjinhos. O Ricardo Henrique também, um forte abraço para você. E você que está nos acompanhando agora, pode mandar sua mensagem pelo 981245248, tá certo? Você que está ligadinho aí pelo canal 25, ou você também pode participar pelas nossas redes sociais, programa Pensando Porto Velho no Facebook ou o jornal eletrônico News Rondônia. Bom, Fabiano, eu queria que você colocasse o banner pra gente. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre as eleições que vai acontecer no domingo. Nós estamos com um banner com locais de votação, como é que vai funcionar. Explique para os nossos telespectadores como é que vai ser isso. Nós estamos passando por um processo democrático e é um processo muito importante que às vezes fica invisibilizado para a sociedade. Quantas pessoas que estão em casa agora sabem realmente que vai ter a eleição para o conselheiro tutelar no domingo? E nós temos candidatos. Esse processo ele foi feito com prova escrita, ele foi feito com avaliação psicológica. É um processo onde as pessoas tiveram o perfil traçado para estar onde está. E as pessoas que estão no pleito são pessoas hábeis. E agora cabe à população escolher da sua comunidade. São quantas vagas que estão sendo decididas hoje? 25. Que nós teremos 20 aqui na capital e temos também o Conselho Distrital, que é o de Jaci-Paraná. Jaci-Paraná. E no caso são 90 concorrentes, é isso? Hoje habilitados a concorrer. Habilitados a concorrer. Certo. O que é interessante, ele é feito através do Tribunal Regional Eleitoral, é feito através do voto em urnas. Os votos em urnas. O MP e o CMDCA, ele tem um papel que o MP tem para as eleições de vereadores. Então, o TRE dispôs para a Comissão Eleitoral, semana passada, um treinamento
Porque quem vai operar, quem vai ser responsável por isso é o próprio CMDCA. E o MP fiscaliza toda essa questão, o Ministério Público, o promotor Williams, inclusive a agradecer a disponibilidade, porque ele está verificando todo o processo, a transparência do processo é importante. E quinta-feira agora vai ser o treinamento dos mesários. São cerca de 300 mesários. 300 mesários. Voluntários. Vai ser no dia 24 de novembro. Na verdade, são distritos divididos, Porto Velho, os locais de votação conforme a região, né? Por zona. Por igualzinho, zona. você vai entrar no seu e-título e vai olhar qual é a sua zona. Até porque é uma informação importante, Jefferson. O TRE, ele extinguiu algumas zonas. Eu estou vendo aqui, Ele zonas mudou. 22, 23 e 24 extintas. Então, Isso. verificar em qual zona Vai ter que entrar no e-título. E tem muita gente que fala... é título, né? O aplicativo é título do TRE. Certo. E tem muita gente que fala, mas extingui-lo para conselheiro tutelar? Não, gente, para vereador e para prefeito vai estar... Foi o TRE que extinguiu. Independente desse processo ou não, estão extintas essas sessões. Então, vocês precisarão... Essas zonas, né? Então, precisarão procurar no e-título qual é a zona que você vota. Olha, gente, e o que é interessante é que, assim, a participação popular, né? Esse é um serviço que é prestado a toda a comunidade porto-velhense. Então, eu acho, assim, que se a gente quer cobrar uma resolução, se a gente quer cobrar uma atividade, a gente tem que participar da escolha daqueles que vão fazer parte do processo. Porque é importante você da cidade, que conhece aquele candidato, você fala, eu vou votar nele porque ele é bom. Então, é importante, você que conhece o candidato, queira dar ali o seu voto, expressar seu voto, faça isso, vão ganhar as crianças, vão ganhar as atividades dos nossos conselhos tutelares, serão muito melhores, muito melhor elaboradas, não é isso, Cleane? Isso. E fiscalizar é mais fácil quando pessoas que você conhece estão ali. Então nós contamos muito com o voto de todos vocês. É um tempinho que vocês vão tirar, mas vocês estão tirando para melhorar o atendimento, para fazer que o atendimento continue bom, aqueles que irão votar em quem já estão no pleito. Mas é muito importante a participação de toda a população de Porto Velho para que nós possamos futuramente também poder cobrar, fiscalizar e ter a nossa infância mais fortalecida. Eu vejo assim, né, gente, em quantos momentos a gente se depara com o conselho tutelar nas nossas vidas, né? Então são tantas situações que os conselhos estão ali cuidando das crianças e da organização dessas famílias, o atendimento escolar, o atendimento nos hospitais, quer dizer, existe uma série de procedimentos que você pode fazer junto ao conselho tutelar que você não precisa ir para a justiça. Por exemplo, a mãe e o pai fazem um termo de guarda, um acordo extrajudicial de guarda, vai até o conselho tutelar e vai lá e homologa esse acordo. Então, o conselho tutelar, ele tem previsão no Estatuto da Criança e do Adolescente e tem muitas atribuições importantíssimas. Por isso a gente não pode deixar de voltar os olhos a essa instituição que nos é tão boa, né, tão querida pela população. Anny, eu quero agradecer a sua presença. Eu acho que deu para nós tirarmos algumas dúvidas. Tem bastante conselheiros tutelares assistindo a gente, que vão concorrer às eleições domingo. E a gente quer dizer que o nosso programa está à disposição, tá? Para quando vocês tiverem alguma pauta bacana, pauta e agenda positiva para a população do município de Porto Velho e regiões. E conte conosco, conte comigo, conte com o Jefferson, para que juntos possamos somar por uma Porto Velho melhor, por uma Porto Velho feliz e por uma Porto Velho cada vez mais transformada. Que o Conselho Tutelar nos venha ajudar a pensar Porto Velho, Cleane. Construir um Porto Velho para aqueles que serão o nosso futuro, para aqueles que estarão Porto Velho no São as futuro. sementes de Porto Velho, Exatamente. como eu gosto de chamar. E eu desejo boa sorte a todos e a todas que estão nesse pleito. Tá, é a última semana, é o friozinho na barriga, mas que seja feito da maneira que tenha que ser feito, que seja abençoado aqueles que serão eleitos e parabéns àqueles que estão no pleito até aqui e que realmente se comprometeram por uma infância. Que mesmo os que não sejam eleitos, nós podemos ter pessoas que possam estar no pleito, ajudando na militância, nas rodas de políticas públicas para fazer uma infância melhor, porque são pessoas que estudaram e que estão envolvidas com a infância, independente de ser conselheiros ou não. Agradeço muito vocês, sucesso ao programa. Obrigado. Anny. Em nome de Brasil Digital, a gente vai chamar um comercial rapidinho. Você que está nos acompanhando pelo 25, fica um pouquinho aí, e também você que está nos acompanhando pelas redes sociais, que a gente vai convidar agora a nossa próxima entrevistada, que é a Paulina Carvalho, a gari da Prefeitura do município de Porto Velho, que algumas semanas sofreu preconceito por ir trabalhar maquiada e arrumada. E ela vai comentar esse fato aqui no nosso programa. Daqui a pouco a gente volta.